Estamos de volta aqui no Jornal da CBN, conforme já havíamos anunciado, hoje com a presença aqui no estúdio do Jornal da CBN do ministro da Fazenda, ministro Fernando Haddad, a quem a gente desde já agradece pela gentileza de ter aceitado mais uma vez o nosso convite para conversarmos aí sobre uma série de assuntos relacionados ao país, ao cenário econômico, ao seu ministério. Muito obrigado e um bom dia. Milton, sempre um prazer, Cássia, um prazer muito grande estar aqui com vocês e vamos começar bem a semana, se Deus quiser. Bom dia, ministro. Ministro, e um dos temas que acaba pautando o seu trabalho mais recentemente é o tema das bets, das apostas eletrônicas. O senhor mesmo disse que há instrumentos para tentar conter essa jogatina eletrônica que nós estamos assistindo, especialmente identificando pessoas endividadas, viciadas. Que instrumentos são esses que serão anunciados essa semana para impedir isso? Olha, Milton, em primeiro lugar, é preciso esclarecer a opinião pública que havia um comando legal para que o governo anterior regulamentasse as bets. Teve 4 anos, esse comando legal era de 2018, e o Bolsonaro passou os 4 anos sem cobrar impostos das bets. Estou falando das empresas que ganharam muito dinheiro no Brasil, elas ficaram isentas de impostos durante todo o período do governo Bolsonaro e sem regulação para proteger o apostador. Então nós tivemos aí um período muito ruim que os jogos cresceram no Brasil, jogos eletrônicos, sem que o Estado interviesse no sentido de proteger a sociedade, né? Cobrando os impostos devidos, porque não pode ser uma atividade incentivada, né? Como é a isenção da cesta básica, né? Não é uma coisa exatamente o oposto disso. O que nós fizemos? Nós mandamos uma medida provisória o ano passado para o Congresso Nacional. Infelizmente, ela só foi aprovada em dezembro e ainda com 6 meses de carência que o Congresso deu para que ela entrasse em vigor. Então, nós perdemos muito tempo. Mas o presidente Lula determinou que nós, assim que passado o prazo estabelecido para o Congresso, começássemos a tomar as providências. Primeira providência, banir do espaço brasileiro as bets não regulamentadas. Então, tem cerca de 500, 600 sites de apostas que vão sair do ar nos próximos dias, porque a Anatel vai vedar, bloquear no espaço brasileiro o acesso a esses sites. Então, se você, que está me ouvindo, tem algum dinheiro, né, em casa de aposta, peça a restituição já, porque você tem o direito a ter o seu valor restituído, porque às vezes o valor fica bloqueado lá para você apostar mais. Então, nós estamos já avisando todo mundo para exigir da casa de aposta o dinheiro que você tem depositado lá, né? Segundo lugar, banir determinadas formas de pagamento, cartão do Bolsa Família, cartão de crédito, nada disso vai poder ser utilizado para pagamento de aposta. Terceiro lugar, nós vamos acompanhar CPF por CPF a evolução da aposta e dos prêmios, para evitar 2 coisas. Quem aposta muito e ganha pouco pode estar, em geral, está com dependência psicológica do jogo. Quem aposta pouco e ganha muito, em geral, é lavagem de dinheiro. Então, nós temos que coibir o problema da saúde pública, né, o agravamento de questões de saúde pública e a questão do crime organizado que usa a bet para lavar dinheiro. Nós estamos tendo casos aí expostos pela Polícia Federal nesse sentido. Por fim, 4º lugar e não menos importante, a questão da publicidade. Ela está completamente fora de controle. Então nós vamos... Amanhã eu tenho um encontro já com entidades ligadas à publicidade, autorregulação e regulação de publicidade e vamos tratar devidamente esse assunto. Porque assim como tem regulação de publicidade de fumo, de bebida alcoólica, nós temos que ter o mesmo zelo em relação aos jogos. Então, essas 4 providências são as providências que o presidente Lula pediu para tomar e é que agora a legislação aprovada autoriza a tomada de providências. Então, são 4 frentes de trabalho que vão coibir o mau uso daquilo que deveria ser um mero entretenimento eventual e está se tornando, infelizmente, um problema de dependência. A gente tem observado, ministro, realmente isso acontecendo, né, de muita gente encarar essas apostas online como se fossem uma possibilidade de um ganho extra de renda, que não são,
e também não ter uma noção exata do quanto essas pessoas já perderam. Existem especialistas em psicologia financeira que defendem medidas mais claras no sentido de cada pessoa saber individualmente o quanto já perdeu quando entra numa dessas plataformas para fazer uma aposta. Dentre todas essas medidas de regulamentação que o governo está tentando implementar agora, tem alguma coisa nesse sentido para deixar claro para aquela pessoa, por exemplo, se eu tiver a infelicidade de estar passando por esse processo de compulsão, de vício, entro na plataforma, coloco meu CPF, posso receber um alerta do quanto eu já perdi nessas apostas? Olha, nós vamos sentar com especialistas para ver se só a pessoa deveria receber essa notificação, mesmo ela sendo um adulto. Porque criança e adolescente não vai poder apostar. Mas mesmo um adulto que tem posses, não é um adulto vulnerável economicamente, um adulto que tem posses, será que é só ele que precisava saber quanto ele perdeu? Há casos chegando no Ministério da Fazenda de pessoas de classe média e média alta que perderam o patrimônio da família, sem que a esposa, por exemplo, no caso em questão, tivesse qualquer conhecimento da dependência do marido, em virtude do fato de que a dependência do jogo não é como a droga ou a bebida, que tem sinais exteriores que você identifica. O jogo, a pessoa pode passar incólume. Ela está com a dependência e a família, o entorno, não reconhece essa dependência. E é possível fazer isso? Legalmente é possível, por exemplo, essa informação chegar a outros entes da família? Pode, eu acho que pode sim. Nós podemos discutir esse assunto. Do mesmo jeito que eu posso colocar um telefone, um WhatsApp meu para ser informado sobre, por exemplo, esse dado, quanto que eu apostei, quanto que eu perdi, né? Se você for casado, por exemplo, talvez você possa cadastrar o telefone também do cônjuge ou de uma pessoa da família. Ou, em casos graves, nós podemos, eventualmente, ter a autorização legal para alertar alguém. Porque há casos dramáticos que não há dúvida em que o problema está acontecendo. Eu estou falando de casos graves, em que o problema está identificado. A pessoa perdeu ali milhares de reais, centenas de milhares de reais. E como é que você vai deixar aquela família sem o alerta devido? Há uma possibilidade, tem se falado do cartão de crédito, mas as próprias bets já falaram que é mais ou menos 3% o movimento de pagamento através do cartão de crédito. Mas, enfim, é um instrumento. Mas pelo próprio Pix, como a própria Febraban levantou essa possibilidade de criar alguma limitação? Tem um problema com o Pix também, porque muita gente usa os wallets para fazer o pagamento em Pix e, às vezes, a pessoa está se financiando. Ela não está pagando com o Pix dela. Alguém está pagando e ela está se endividando para fazer a aposta. Então, nós estamos monitorando Inglaterra, Portugal, alguns estados americanos, porque a legislação nos Estados Unidos é estadual, e nós vamos adotar todos os mecanismos de controle socialmente aceitáveis para que seja coibido esse tipo de abuso. Com aquela preocupação. Quem aposta muito e ganha pouco pode estar com dependência psicológica, quem aposta pouco e ganha muito pode estar lavando dinheiro. Então, isso tem que ser coibido imediatamente. Agora, o lado edificante é que você tem agora uma legislação que te permite fazer tudo isso. Porque nós passamos 4 anos sem nada ser feito, porque não havia legislação para isso. Infelizmente, ela só foi aprovada no final do ano passado, com o empenho do governo Lula em fazer acontecer essa regulação, que ficou muitos anos, de 18 a 22, sem nada. Ministro, prazos para essas medidas ou medidas como essa entrarem em vigor? Algumas já estão entrando, né? A questão do cartão de crédito, muitas já estão banindo o cartão de crédito dos seus sites. Mais ou menos em uma semana nós vamos tirar do ar esses 400, 500 sites que não sequer pediram regulamentação pela legislação federal. Então nós queremos, depende um pouco da Anatel, dos órgãos que controlam, né, o acesso à internet no Brasil. Não é o Ministério da Fazenda, mas nós estamos oficiando a Anatel para, do mesmo jeito que o X saiu do ar porque descumpriu decisão judicial, essas empresas têm que sair do ar no Brasil também, por falta de adequação à legislação aprovada pelo Congresso Nacional. Então nós temos instrumentos.
Infelizmente, esse tempo todo transcorreu. Mas agora também, com a tecnologia que está disponível para o Estado brasileiro, nós vamos poder adequar tudo isso a esse desafio que virou o jogo eletrônico. Assim que o senhor chegou aqui no nosso estúdio, a Cássia Godoy estava lendo a notícia que o ministro Camilo Santana da Educação falou em aumentar o pé de meia no ano que vem, programa pé de meia, no ano que vem na área universitária. Pé de meia que está fora, inclusive, ali do orçamento, está fora do arcabouço. O senhor se surpreendeu com essa informação de que vai ter que ter mais dinheiro agora para esse programa também? Vê bem, em primeiro lugar, eu não conversei com o Camilo sobre isso ainda, né? Segundo lugar, o orçamento da educação é um orçamento vinculado, ele tem recursos vinculados. Se ele vai usar o Plano Nacional de Assistência Estudantil de uma outra forma, em vez de... tem várias maneiras de fazer assistência estudantil. Uma delas é você fazer moradia universitária, restaurante universitário, uma série de coisas que dão o amparo para o estudante se manter nos cursos. A outra coisa é quando você vai dar uma bolsa de assistência à permanência do estudante na escola. Se você quiser fazer essa modalidade de criar uma poupança, usando o orçamento que ele dispõe, ele pode fazer. E, em alguns casos, seria muito útil fazer, porque o jovem, às vezes, não consegue concluir os estudos. Quando ele é de muito baixa renda, há casos em que as pessoas têm dificuldade até se alimentar numa universidade em função das políticas afirmativas, né? Tem reserva de vagas, tem uma série de mecanismos hoje que permite a uma pessoa pobre e talentosa entrar na universidade. Mas nem sempre essa pessoa pobre e talentosa consegue sair com o diploma. Então, para casos em que isso seja necessário, sai mais barato pagar pela permanência do que perder o jovem diplomado, né? Agora, ministro, pensando em casos de despesas que fazem parte do teto, que estão dentro do teto de gastos, alguns especialistas têm feito alertas nas últimas semanas em relação ao aumento dos gastos públicos e, claro, também dos juros da economia. Acenderam aí um alerta em relação ao crescimento mais rápido da dívida pública. Então, a gente está falando de despesas que não estão no teto, mas que representam aumento de casos de gastos e, com isso, podem afetar a dívida pública. Essa é uma preocupação do governo agora? É uma preocupação do Ministério da Fazenda bastante incisiva, eu diria. Inclusive, nós estamos pedindo para o presidente recolocar algumas questões que, para nós, é essencial, que é manter as despesas dentro do arcabouço fiscal. Para nós, é uma questão importante essa. Você pegar as despesas. Nada contra você pensar num programa, aperfeiçoar um programa, mas você tem que fazer isso dentro do arcabouço. O arcabouço limitou a despesa, né? Você pode ter um crescimento da receita em função do crescimento do PIB, como está acontecendo. O PIB nosso está crescendo a 3% ao ano, né? Já pelo segundo ano. Vamos crescer 2,5% ano que vem, talvez mais. Então, nós estamos com uma economia que está demonstrando um vigor. Então, a receita cresce por conta do crescimento econômico, coisa que não acontecia há muitos anos. Agora, se nós não limitarmos a despesa ao arcabouço fiscal, nós não vamos conseguir superar os 10 anos de déficit público que nós tivemos com baixo crescimento. Porque muita gente, Milton, imagina que déficit público estimula a economia. E nem sempre isso é assim. Em alguns casos, quando a economia está em recessão, quando você está enfrentando uma pandemia, quando você está enfrentando casos de países que estão em guerra, você pode usar mecanismos de expansão fiscal para garantir o crescimento do PIB. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Agora, ministro, nós tivemos déficit de 2015 a 2023. O ano passado, muito em virtude da herança do Bolsonaro, porque o orçamento era dele. Esse ano, nós estamos querendo equilibrar as contas. Por que é necessário isso? Para manter a economia crescendo. Porque se você imaginar que o Estado vai fazer o papel da sociedade, consumo das famílias, exportações, investimento privado, você vai cometer um erro. Então, o mantra da Fazenda é
diminuir o impulso fiscal e melhorar as condições macroeconômicas para as famílias e as empresas investirem. Agora, do que está fora do teto, na avaliação do senhor, o que deveria estar dentro? Porque a gente sabe que tem algumas coisas, por exemplo, que aparentemente são muito justificáveis. Questão de combater os incêndios, a questão de combater consequências da mudança climática, como as enchentes no Rio Grande do Sul. Agora, tem outras coisas que eu fico me perguntando como seriam. Questão dos precatórios. Isso foi definido pelo Supremo, que tem que ficar fora, né? Não, o precatório vai ficar dentro. Vai ficar dentro? Vai ficar dentro. Ele ficou fora porque houve um calote dos precatórios no penúltimo ano do governo Bolsonaro. Houve um calote. O Supremo mandou pagar a dívida. Isso. E aí falou, pode ser fora do teto. Pode ser fora do teto, exatamente. Mas isso foi uma circunstância em virtude do calote que foi dado. Não será uma regra. Uhum. A outra coisa, o Rio Grande do Sul, aquilo ali foi uma tragédia de proporções consideráveis. As pessoas diziam que o Rio Grande do Sul ia levar 5, 10 anos para se recuperar. E nós não podemos admitir que um estado brasileiro do porte do Rio Grande do Sul passe 5, 10 anos para se recuperar. Nós fizemos, com um pouco mais de 20 bilhões fora do teto, uma ação emergencial para socorrer o Rio Grande do Sul. Qual foi o resultado disso? Nós já estamos, pelo segundo mês consecutivo, julho e agosto, gerando empregos no Rio Grande do Sul. Positivamente, o CAGED do Rio Grande do Sul, de julho e de agosto, é um CAGED positivo. Ou seja, nós começamos a recuperar os postos de trabalho perdidos nos 2 primeiros meses da tragédia, maio e junho. Então, aí é razoável. Nem eu tenho argumento para dizer que você vai ter que tirar dinheiro da educação e da saúde para socorrer o Rio Grande do Sul. Você faz uma ação emergencial. Agora, ela é tópica, ela é única, ela não vai se repetir. E aí, como no caso da pandemia, que foi uma proporção muito maior. Agora, eu te digo assim com muita convicção, eu defendo muito o arcabouço fiscal, porque eu tenho certeza que ele é o caminho para reequilibrar as contas públicas e continuar crescendo com baixa inflação. Se nós sairmos desse script, desse roteiro, eu penso que nós vamos repetir o erro de 2015 a 2022, que a economia não cresceu e o gasto público disparou. Então não foi bom para a economia brasileira esse período. Tem que inverter a lógica. O senhor usou uma expressão, 2 perguntas anteriores, quando o senhor disse assim, muita gente acredita que o déficit é bom para o crescimento. Muita desta gente está dentro do próprio governo? O senhor mira essas pessoas quando diz isso? Tem gente... Eu diria que dentro do governo, menos. Assim, eu penso que houve um avanço muito substantivo em relação à compreensão de que nós temos que cuidar desse assunto. Mas, enfim, tem economistas de escolas que imaginam que... Eu vejo isso. Outro dia eu fui na USP, na Universidade de São Paulo, dar uma palestra, onde eu sou professor, e tinham alunos que estavam fazendo um protesto contra o arcabouço fiscal, por exemplo. E correu as imagens pela internet que os alunos da USP estavam protestando contra o arcabouço fiscal. Não é todo aluno da USP que pensa daquela maneira, mas tem um grupo ali, minoritário, que estava protestando contra colocar ordem nas contas públicas. Como às vezes também tem outro tipo de pensamento econômico que sempre faz recair o ajuste sobre quem mais precisa do Estado, que também é uma prática no Brasil. Tem que fazer um ajuste. O que você faz? Corta dos pobres. Aí também não dá. Agora, se você combinar virtuosamente, olha, vamos cobrar de quem pode pagar, né? O gasto tributário no Brasil atingiu 6% do PIB. Vamos corrigir isso. Vamos fixar um teto de limite de gasto. E vamos ajustar as contas, baixar o juro para liberar as forças produtivas para fazer o país crescer. Isso está funcionando. Quando o senhor diz assim, o senhor mesmo disse que é um fã, apaixonado pelo arcabouço, etc., pela regra do arcabouço, gosta muito do arcabouço. Agora, quando mira o piso de 28 bi, ou seja, vai para o limite, não demonstra que pode haver uma fragilidade na busca do déficit zero? Vê bem, nós não deveríamos estar discutindo isso esse ano se todas as medidas da Fazenda tivessem sido aprovadas. E eu quero fazer referência a uma delas. Nós mandamos na última semana do ano para fechar as contas
uma medida acabando com um programa chamado PERSE, que estava com um valor de orçamento absurdo, na casa de 15 bilhões por ano, e acabando com a desoneração da folha de pagamento, que estava mais de 10 anos em vigor, sem produzir os melhores resultados, na opinião de todos os economistas que eu conheço. Todo mundo que analisou o programa da desoneração da folha era contra. Nós mandamos uma medida provisória. O Congresso, democraticamente, tem todo direito. Lá tem gente eleita, tanto quanto o presidente da República. O Congresso não aceitou e quis fazer uma mediação. Se nós tivéssemos aprovado a medida provisória, nós teríamos cravado déficit zero este ano, que é o primeiro ano, é o primeiro orçamento do governo Lula, é 2024. 2023 é o orçamento do governo anterior. 2024 é o nosso primeiro orçamento. Se nós tivéssemos aprovado essa medida provisória, o déficit esse ano seria zero. Conseguimos uma vitória parcial, que foi a reoneração gradual e o fim do PERSE ao atingir 15 bilhões de reais. Então, o PERSE está no fim e a reoneração está contratada. Mas ela podia ter acontecido esse ano e, se isso acontecesse, nossos problemas fiscais estavam mais bem equacionados do que estão, mas nós vamos continuar lutando para chegar nos resultados que a economia brasileira precisa. Não é um capricho do Ministério da Fazenda. A economia brasileira precisa se reencontrar com contas equilibradas depois de mais de 10 anos, praticamente, de déficit com baixo crescimento. Ministro, agora há pouco o senhor mencionou a revisão positiva, né, do PIB brasileiro. Então, a gente tem tido aí números melhores em relação às projeções de crescimento da economia para esse ano, para o ano que vem também. Na sexta-feira passada, nós tivemos números positivos do emprego sendo divulgados, tanto pelo IBGE como os números do CAGED, que são especificamente o número de emprego formal, que traz, né, uma notícia boa aí para a economia. Como fazer, ministro, para que esse dinheiro a mais, tanto de um PIB maior como do rendimento das pessoas empregadas, se converta em investimento e não acabe por pressionar a inflação? Mais uma vez, quanto mais nós respeitarmos a regra fiscal que foi aprovada no Congresso Nacional ano passado, que a gente chama de arcabouço fiscal, mais espaço o Banco Central vai ter para cortar o juro, mais investimento nós vamos ter. Com investimento, você tem mais oferta de produtos, menos pressão inflacionária. O grande problema da inflação é que quando as pessoas começam a consumir, se você não tem capacidade produtiva para atender essas famílias, você vai pressionar os preços. Então, o segredo do combate à inflação é a retomada do investimento. No final das contas, o que resolve o problema da economia é a retomada do investimento. Porque aí você tem oferta de produtos a um custo compatível com a tecnologia disponível para você produzir ao menor preço possível. E aí a inflação não volta. A inflação vem quando você está consumindo para além da tua capacidade produtiva. Por isso que o investimento é tão importante, por isso que a queda do juro é tão importante e por isso que é tão importante para cair o juro você ter o respeito às regras fiscais. Então, uma coisa leva a outra. Assim como se você erra a mão no juro, você compromete as metas fiscais. Porque se você erra a mão no juro para cima, você acaba comprometendo o funcionamento da economia e isso tem impacto sobre a arrecadação. Então, uma coisa depende da outra. Essa questão fiscal e a monetária, ou elas andam juntas virtuosamente, ou nós vamos ter problema econômico. A dívida pública está aumentando. O que se fazer para contê-la? Porque começou no governo Lula com alguma coisa ali em torno de 74% do PIB. Já quem calcule que pode chegar a 90% do PIB em 2032, lá na frente, que é quando pararia de crescer. Tem como conter isso antes e qual é o cálculo que o governo federal faz, o seu ministério faz em relação à dívida pública, que causa aumento de juros também? Olha, não vai chegar nisso, porque você sempre vai tomar... A impressão que dá é que quando você tira uma fotografia da economia e fala tudo mais constante, pode acontecer tal coisa, tudo bem, é um exercício válido, mas não existe tudo mais constante. Porque você está sempre tomando medidas para evitar que isso aconteça. A dívida pública brasileira líquida hoje é a mesma que o presidente Lula herdou do governo Fernando Henrique.
Ele herdou 60% de dívida líquida em 2002 e entregou com 40%, menos de 40% em 2010. Né? Então, a dívida pública você tem que administrar com muito cuidado, porque isso aí é uma coisa que gera muita incerteza na economia, e as nossas notas de crédito que estão subindo já pela segunda vez, elas vão parar de subir se o governo não cuidar disso. Então nós temos qual é a previsão, então, de entrega até o final do mandato, já que o senhor disse que aquele cálculo lá para 32 é muito elevado, e há quem calcule que seria de mais 10 pontos percentuais em relação ao que pegou no início do governo? O Tesouro está sempre olhando para isso, né? E eu não sei a última projeção, mas era alguma coisa entre 80% e 83%. A dívida bruta. A dívida líquida, você subtrai as reservas cambiais. Né? Mas o Tesouro está acompanhando isso e, de novo, é um exercício válido você projetar. Olha, se o juro continuar assim, se o fiscal continuar assim, se tudo continuar assim, pode chegar a tanto. É legítimo o exercício. Só que as coisas mudam, porque as decisões vão sendo tomadas, né? E eu espero que continuem sendo tomadas para evitar que isso aconteça. Porque nós tivemos uma escalada do déficit em função da pandemia também, mas não só. Já antes da pandemia, nós estávamos com um déficit público de 200 bilhões de reais aproximadamente em valores corrigidos ao ano. Você imagina uma coisa dessa? O senhor se referiu aí às agências, a própria Fitch recentemente falou em um cenário fiscal fraco e o país vulnerável. Mas a Fitch aumentou a nossa nota o ano passado. Você percebe como que as coisas são dinâmicas? A Fitch, a SP e a Moody's aumentaram a nossa nota o ano passado. As três. O FMI melhorou a projeção da economia brasileira. Milton, eu sou a última pessoa a dizer que nós contratamos um ciclo longo de crescimento. Eu só vou falar isso quando acontecer. O que eu acho é que nós temos uma oportunidade muito boa de, acertando os parafusos, cumprindo as leis que nós próprios estabelecemos, de fazer esse país crescer com sustentabilidade. É fácil depois de 10 anos? Não, não é fácil. Mas eu penso que nós temos que perseguir esse objetivo. E muitas vezes a gente tropeça. Às vezes o Congresso tropeça, às vezes o Executivo tropeça, às vezes o Banco Central tropeça. Não é uma coisa... Você tem que coordenar as ações para ninguém tropeçar, para que esse processo seja mais rápido. Entendeu? Então, eu estava te contando da medida provisória do final do ano passado, de algumas decisões que o governo tomou esse ano, e você tem que voltar para a mesa e falar, isso aqui não está dando certo, vamos equacionar isso aqui para retomar. Só para fechar aqui, o governo está disposto a encarar a encrenca da Previdência? Previdência vai ser... Porque esses gastos são assustadores, não? Todos os governos vão ter que encarar essa questão da Previdência, porque a Previdência representa hoje, Milton, só para você conhecer, quase 50% do orçamento público federal. Nós estamos falando de um orçamento que está chegando na casa de R$1 trilhão. Será que vem uma nova revisão? E ela está sendo estudada? Olha, nós tivemos... Bom, acabamos de aprovar, o Brasil acabou de aprovar a reforma da Previdência, né? Os efeitos dela ainda não são claros ainda, pelo menos para nós. Uhum. Agora, tivemos um susto em fevereiro e março, né, com o aumento do gasto. Ele acomodou a partir de maio, então o susto passou. Os técnicos próprios estão satisfeitos com a rubrica atual que nós concedemos, mas essa vai ter que ser uma vigilância permanente, porque qualquer rubrica que representa quase 50% do teu orçamento é muita coisa. É muita coisa. Ministro, quero agradecer mais uma vez a gentileza de o senhor ter aceitado vir aqui ao programa. E eu queria só lembrar uma curiosidade, que na última vez que o senhor esteve aqui, no ano passado, o senhor trouxe um auxiliar seu que vai ser presidente do Banco Central agora. O senhor trouxe algum novo... Estava aqui, o Galípolo estava junto com a gente aqui, era ainda secretário executivo. E ele estava aqui junto com a gente, depois foi indicado para a diretoria e agora vai para a presidência do Banco Central. O senhor trouxe hoje alguém que vai para a diretoria do Banco Central ou não? Não, que eu saiba, não. Tá bom, mas então. Nunca se sabe. Tá bom, ministro. Tá bom, então. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Obrigado, Milton. Muito obrigado. Obrigado, Cássio. Obrigada, ministro.